A paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu, pastor Herman Temel, para mais um vídeo trazendo questões que dizem respeito à palavra de Deus para o seu coração. Esse vídeo é inclusive também o complemento de um dos vídeos de leitura da Bíblia. Eu vou citar este tema no qual nós vamos abordar aqui no vídeo de número 19, no 19º dia de leitura da Bíblia, onde lemos sobre o sacrifício que Deus pediu a Abraão, quando ele pede para que Abraão sacrifique o seu filho Isaque. É bem interessante porque ali eu cito a respeito de que Abraão, na verdade, não teria como ter colocado o seu filho sobre o altar do sacrifício se o próprio Isaque não houvesse então concordado com isso. E eu quero abordar esse tópico, esse assunto com você, porque dentro da tradição judaica existe um relato sobre o diálogo entre Abraão e Isaque, seu filho, naquele dia tão importante quando Deus provou, testou a fé de Abraão. Mas antes de entrarmos no detalhe do vídeo, onde eu vou ler para você, aqui em um livro que eu estou nas minhas mãos, acerca desta tradição, eu já quero lembrar, se você ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se neste canal e também não esqueça de compartilhar este vídeo para que mais pessoas tenham sempre acesso à santa e bendita palavra do Senhor, a palavra do nosso Deus. Amém? Lembrando também que você deve participar conosco do nosso plano anual de leitura da Bíblia. Vou deixar aqui o link da playlist para que você possa também participar desse plano de leitura anual e em um ano você vai poder ler toda a Escritura, toda a palavra de Deus. Mas vamos para o vídeo. Bom, meu querido, minha querida, eu estou aqui com este livro nas mãos. Quero te mostrar aqui, ó. O livro A História dos Hebreus. Esse livro foi escrito por um homem chamado Flávio Joséfo, ele que era judeu. Ele viveu no primeiro século da nossa era, até o ano 100, ali, quando ele veio a morrer. E ele, tanto como judeu, ele participou do exército de Israel, como também ele foi criado na tradição judaica, pois ele tinha a descendência dupla. Ele era de uma linhagem real e também de uma linhagem sacerdotal. E ele então escreveu alguns livros, entre eles este que eu estou nas minhas mãos, que eu te mostrei, o livro A História dos Hebreus. Um livro maravilhoso que traz muito conhecimento sobre os hebreus, enfim, sobre os judeus, sobre o povo de Deus. Afinal de contas, o próprio Senhor Jesus era judeu, era hebreu. E, inclusive, uma das questões até que ele fala aqui, a respeito do caso de Isaque mesmo, por exemplo, é comum pregarmos, eu inclusive já preguei sobre isso, que Isaque tinha ali cerca de 15 anos, 14 anos, quando Deus pediu que Abraão o oferecesse em sacrifício. Mas, segundo a tradição, não era essa a idade de Isaque. Isaque era bem mais velho neste momento. Isaque, na verdade, tinha mais de 20 anos quando isso aconteceu, segundo a tradição. Vamos ler aqui no livro. Esse livro, como eu falei para você, ele traz tanto questões históricas, dentro daquilo que foi ensinado geração após geração para o povo judeu, como a tradição oral, aquilo que era ensinado oralmente, no que diz respeito tanto à história como à questão religiosa do povo, a fé do povo judeu, do povo hebreu. Aqui, ó, no livro A História dos Hebreus, na página de número 99, a palavra de Deus ela diz assim, ó: Isaque tinha então 25 anos. Olha só,
Ele tinha 25 anos quando isso aconteceu. Quando ali sobre o monte, ele então fez o altar com o seu pai. Ele diz aqui, ó, ele preparou o altar, mas não vendo vítima alguma, perguntou ao pai quem ele queria sacrificar. Abraão respondeu-lhe que Deus, que pode dar aos homens todas as coisas que lhes faltam e tirar-lhe as que já possui, dar-lhes-ia uma vítima, se dignasse aceitar o sacrifício deles. Aí veja o diálogo agora que eles vão ter. Veja só o que Abraão diz. Depois de haver colocado a lenha sobre o altar, Abraão falou a Isaque: meu filho, eu vos pedi a Deus com muita insistência e muitas orações. Não houve cuidado que eu não tivesse tido de vós, desde que vieste ao mundo, e eu consideraria como realizados todos os meus votos, se vos visse chegar a uma idade muito avançada, e deixar-vos ao morrer como herdeiro de tudo o que possuo. Mas como Deus, depois de vos ter dado a mim, quer agora que eu vos perca, consenti generosamente em oferecer-vos a ele em sacrifício. Prestemos-lhe, meu filho, este ato de obediência e essa honra como testemunho de nossa gratidão pelos favores que ele nos fez na paz e pela assistência que nos deu na guerra. Como nasceste para morrer, que fim vos pode ser mais glorioso do que ser oferecido em sacrifício por vosso próprio Pai ao soberano Senhor do universo? Olha só que declaração poderosa de Abraão, dizendo ao filho, né? Claro que com um sentimento muito forte dentro do seu coração, talvez em lágrimas, falando ali ao seu filho que o pediu para Deus, mas que se Deus agora o queria de volta, ele estava ali para obedecer, para lhe entregar e fazer aquilo com gratidão diante de Deus. E que, como Isaque havia nascido para morrer, afinal de contas, todos os homens nasceram para a morte, morrerão um dia, Abraão vai dizer: que morte mais digna do que a morte de alguém sendo oferecido em sacrifício pelo próprio Pai ao soberano Deus. Olha que diálogo maravilhoso. E ele continua falando, veja só, ele diz assim: Senhor do universo, que em vez de terminar a vossa vida por uma doença, numa cama, ou por uma ferida na guerra, ou por outro acidente, aos quais os homens estão sujeitos, vos julga digno de entregar-lhe a alma no meio de orações e sacrifícios, de modo a ficar para sempre unida a ele, consolareis assim a minha velhice, dando-me a assistência de Deus em lugar da que eu deveria receber de vós, depois de vos ter educado com tanta diligência. Veja que ele praticamente pede a Isaque que aceite aquele ato de obediência do seu pai a Deus e se entregue em sacrifício para Deus. E veja a resposta de Isaque, que coisa linda. Isaque, filho digno de tão admirável pai, escutou estas palavras, não somente sem se admirar, mas até com alegria. E respondeu-lhe que ele teria sido indigno de nascer se recusasse a obedecer à vontade de seu pai. Veja que coisa. Vivemos hoje em um mundo onde a maioria dos jovens estão tão rebeldes e desobedientes, e Isaque diz que não teria sido digno de nascer se agora viesse a desobedecer o seu pai. E ele complementa, ele diz, principalmente quando ela, no caso a vontade do seu pai, estava de acordo com a vontade de Deus. Assim dizendo, colocou-se ele mesmo sobre o altar para ser imolado. Esse grande sacrifício ter-se-ia realizado
se Deus mesmo não tivesse impedido. Aleluia! Glória a Deus! Que testemunho de fé, não apenas o de Abraão, em entregar o seu filho amado, o seu filho querido, mas também de Isaac, em querer se entregar, em aceitar esta coisa vinda da parte do seu pai. Que coisa, hein? É muito interessante termos o conhecimento das tradições, porque muitas vezes elas não apenas corroboram com a palavra, mas também aprofundam o nosso conhecimento. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que esse relato nos sirva de exemplo de obediência, gratidão ao Pai e em saber que qualquer coisa que Deus possa vir a nos pedir, devemos dá-lo, porque Ele é digno de receber. Amém? Se você gostou desse livro, inclusive, e você tem interesse em comprar um livro como esse para aprender mais, eu vou deixar abaixo na descrição um link de um site seguro para que você possa adquirir este livro e venha estudar e aprender mais sobre a história do povo judeu, do povo hebreu, do povo de Deus. Amém? Forte abraço, a paz do Senhor e viva Jesus!